Eu quero convidar os irmãos para vocês abrir sua Bíblia. O título da ministração nesta noite, nós queremos estar entendendo, não é, como conquistar as promessas de Deus. É preciso nós aprender a conquistar as promessas de Deus, porque nós temos promessas e nós precisamos aprender. Livro de Números, capítulo 14, versículo 24. Números, capítulo 14, versículo 24. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ore comigo nesta hora. Senhor meu Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, por esse culto de ensino, este culto de doutrina, este culto que estaremos aqui, ó Pai, aprendendo mais um pouco da Tua Palavra. Prepara os nossos corações, prepara os nossos ouvidos, prepara a Tua igreja e aqueles que estão também, ó Pai, via canal do YouTube, estão aí, ó Pai, também desejosos de ouvir a Tua Palavra. Seja com cada um de nós, é o que pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém. Glória a Jesus. Meus amados, nós estamos diante de um versículo que muito me chamou a atenção quando eu preparava esta palavra nesta tarde. E se tem alguém na Bíblia que fala, que demonstra, que nos dá esse exemplo de alguém que confiou nas promessas de Deus, é esse homem chamado Calebe. Nós temos outros pais da fé, nós temos outros personagens bíblicos que demonstraram esta fé nas promessas de Deus, mas sem tanto destaque. Nós vamos ver que Calebe foi uma pessoa que demonstrou uma fé tamanha, e nós vamos nesta noite discorrer alguns tópicos importantes da vida desse homem. Um homem chamado Calebe. Primeira coisa que nós queremos estudar nesta noite é o caráter de Calebe. Falar de promessas, falar de fé, não é? É algo que todo cristão precisa aprender. Nós precisamos aprender a ter fé, a cultivar a nossa fé. Primeiro ponto que nós destacamos então sobre o caráter de Calebe é que ele era um seguidor fiel. Uma pessoa de caráter, ele precisa ser fiel. E Calebe era fiel. É impossível tratar-se do caráter de uma pessoa sem que ele seja fiel. A qualquer instituição, a qualquer situação que ele venha atravessar, o homem, para ter um bom caráter, ele precisa ser fiel. E quem deu testemunho de Calebe foi o Senhor Deus. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito. Os irmãos conhecem, não é? Conhecem muito bem a história do povo de Israel e onde entra Calebe nessa história. O povo de Israel acabara de sair da escravidão do Egito
E eles chegaram a uma terra chamada Cádiz Barneia, fronteira de Canaã, quando Deus manda Moisés, olha, é preciso conquistar a terra. Moisés então chama 12 espias e dá uma ordem a eles, para que eles fossem espiar, ou seja, observar a terra. E a Bíblia vai dizer que eles não iam lá apenas por fazer um passeio, ver se a terra era bonita, se a terra era verde, não. Eles tinham que observar todas as situações daquela terra. Tanto é que eles levaram 40 dias espiando a terra de Canaã. A Bíblia vai nos dizer que eles andaram 800, a história, aliás, porque não está aqui registrado na Bíblia, mas os teólogos, os estudiosos, creem que eles andaram 800 quilômetros, e a Bíblia diz que eles ficaram ali 40 dias, observando a terra de Canaã. Nós vamos ver então que Caleb era um desses 12 espias, juntamente com com Josué, que também foi um homem fiel, temente a Deus. Eles ficaram 40 dias, observando a geografia da terra, observando a economia da terra, observando o solo da terra, observando o povo da terra, observando a população daquela terra, ou seja, eles observaram todos os aspectos daquela terra. E eles estavam com essa incumbência e observaram tudo, certamente com anotações, eles iam observando e anotando. Ao retornar, eles levam a notícia que Moisés precisava. Nós vamos ver aqui no capítulo 24, versículo 14 de Números, que Deus vai dizer, porém, por que porém? Porque foi os únicos dois que trouxeram um respaldo à altura daquilo que o povo de Israel precisava, porque promessa já tinha. Então não tinha por que trazer uma notícia negativa, não tinha razão para trazer desânimo, não tinha razão para trazer influências negativas para o povo de Israel, porque tinha promessa. E o tema que nós queremos abordar nesta noite é conquistando as promessas. Então quando eles chegam de volta, vai haver os depoimentos. E nós vamos perceber, meus amados, que Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, chega juntamente com os demais, com os 10 outros espias, e eles começam a pronunciar o que eles haviam visto. Porém, eles disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Então eles tinham prova, eles tinham promessa, mas eles não tiveram caráter, eles não tiveram coragem, eles não tiveram fé de crer nas promessas de Deus. O povo, porém, olha aí, o porém, quantas pessoas estão vivendo de porém, e o porém tem impedido muita gente de alcançar a salvação. Ah, bem que eu gosto da religião dos crentes. Eu acho bonito o jeito que vocês são, como vocês atuam, como vocês andam, porém, eu acho difícil seguir essa religião de vocês, não é assim?
Esse porém tem impedido muitas pessoas de alcançar as promessas de Deus em suas vidas. Então eles vão dizer: porém, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Filhos de Anak eram os descendentes dos gigantes, inclusive o irmão Fernando ensinou há poucos dias aqui a respeito disto, né, dos gigantes que existiam na terra de Canaã, e é uma realidade que a Bíblia afirma. E ainda continuar, olha, os amalequitas, você já conhece esse povo é terrível. Eles habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E começou a desanimar o povo de Israel. E o povo tudo lá reunido para ouvir as boas novas. Mas eles começaram a trazer más notícias. Meus amados, nós precisamos tomar muito cuidado quando nos é dado uma missão, quando nos é dado uma tarefa para a gente realizar, e às vezes a gente vai e vem trazer o resultado para a liderança, e a gente foca muito mais nos problemas do que naquilo que pode ser positivo e bênçãos de Deus nas nossas vidas. E foi isso exatamente que os demais espias fizeram, desanimando o povo de Israel. Diz a Bíblia que então Caleb fez calar o povo. Olha o caráter do homem de Deus, um seguidor fiel. É por isso que Deus vai dizer: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Que outro espírito é esse? Espírito de coragem, não de desânimo, não de covardia, não de medo, mas um espírito de ânimo, de coragem, de crença nas promessas de Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas infelizmente, o desânimo já tinha tomado conta do povo de Israel com os primeiros espias. Eles já haviam inflamado, eles já haviam infectado, eles já haviam espalhado o desânimo para o povo de Israel. Mesmo que Caleb levanta corajosamente e dá um brado e diz: olha, cala, porque agora eu vou dar a verdadeira notícia do que nós vimos na terra. Subamos animosamente, possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. E os demais espias ainda enfrentou Caleb. Retrucou ainda eles e diziam: olha, realmente a terra é boa, porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Inflamaram os ânimos do povo de Israel. E diz: olha, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Só de olhar neles dá medo. Eles estavam dizendo isso. Medrosos. Não confiava na promessa de Deus. Ei, irmão, ei, irmã, não tenha medo. Se Deus te fez promessa, Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Mas diz a palavra de Deus que Caleb, Josué e Caleb, eles resistem o povo de Israel.
Diz a Bíblia que quando eles ouvem aquele desânimo dos demais espias, inflamando o povo de Israel, o coração deles entristeceu, eles rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação: gente, a terra que nós fomos espiar realmente é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então para lá nós iremos. O Senhor nos porá nesta terra e nos dará essa terra que mana leite e mel. Então somente não sejas rebelde. Coragem. Um homem fiel, um homem honesto, seguidor dos princípios da obediência à palavra de Deus, à promessa de Deus. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, eles serão nosso alimento. Olha a coragem desse homem, olha a fé desse homem. E quando eu lia esta tarde, eu fiquei admirando e dizendo como nós precisamos melhorar a nossa fé nas promessas que Deus tem feito a nós. Diante disso, toda a congregação se revolta e vai dizer: vamos apedrejá-los. Infelizmente, o desânimo por um murmurador, por um medroso, inflama todos. E eles propõem apedrejar a Josué e Caleb. Só que não adianta, amados. Se você é temente a Deus, é corajoso, não preocupa com o apedrejamento, não preocupe com as pedras que ameaçam lançar em você, porque Deus está dos céus olhando, Deus está contemplando a sua fé, a sua coragem, o seu ânimo, a sua fidelidade está sendo vista por Deus. O Senhor vai dizer: Moisés, até quando esse povo vai me provocar? Moisés, até quando esse povo não crerão nos meus sinais? Quantos sinais eu já fiz no meio desse povo, tirei-os com mão forte e poderosa do Egito, e esse povo continua rebelde. E o Senhor vai dizer: com pestilência o ferirei, o rejeitarei, farei de ti povo maior e mais forte do que esse povo que está aqui agora. Nós vamos vendo então que houve ali agora um silêncio, certamente, porque Deus brada com o povo que ameaçou apedrejar a Josué e Caleb. Deus entra com a sua mão poderosa. Diante desta circunstância, Moisés, na sua complacência, ele ainda vai dizer: Senhor, não faça isso, Senhor. Se o Senhor matar este povo, como as gentes, pois que ouviram a sua fama, vão dizer que o Senhor tirou eles lá do Egito, para matar esse povo na terra que o Senhor tinha jurado, por isso os matou no deserto. Então não mata esse povo aqui não. Tenha misericórdia, Senhor. Moisés, com aquela sabedoria dos céus, ele vai dizer: o Senhor é longânimo, o Senhor é grande em beneficência, o Senhor perdoa a iniquidade e a transgressão desse povo. O Senhor não tem o culpado por inocente, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, mas tem a misericórdia desse povo. O Senhor vai dizer: conforme a tua palavra lhe perdoarei. Porém, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Mas aí o próximo versículo é o que nós lemos. Porém,
O meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Aleluias! Vale a pena ter fé, enfrentar os gigantes da vida. Quantas vezes você tem chegado até Cádiz Barneia? Quantas vezes você chegou ali e um problema você enfrentou, uma crise conjugal, um desemprego, uma doença, e você desanimou. Mas nesta noite o Espírito Santo manda te dizer: ei, não temas, confie nas promessas e alcançarás a terra prometida, que é as mansões celestiais. Hoje nós não estamos aqui lutando por uma terra, por um bem terreno, por uma posse aqui na terra, mas nós estamos porfiando pela Jerusalém celeste. Mas é preciso ter fé, é preciso ser fiel, é preciso perseverar. Calebe era um homem honesto. Lá em Josué, no capítulo 14, o versículo 7, vai dizer: 40 anos eu tinha quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. O coração sincero, tinha a promessa de Deus, então eu vou levar aquilo que eu vi com os meus olhos, crendo que Deus vai realizar e cumprir a promessa. Nós vamos ver então que Calebe, o seu caráter era de um seguidor fiel, de um homem honesto, e era cheio do amor fraternal, a ponto de chamar os rebeldes de seus irmãos. Imaginou, irmãos, divergindo as opiniões ali? Enquanto ele e Josué falavam bem, os demais queriam apedrejá-los. Olha, é besteira, não vamos lá não, porque a terra consome os seus moradores, isso é loucura. E mesmo assim, Calebe vai dizer: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Porém, eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Ei, quando alguém tentar te desanimar, pode ser a voz do inimigo desanimando a sua vida, você diga não, que você vai avançar em direção à terra prometida. Outro ponto forte de Calebe, tinha um espírito diferente, não é? Irmãos, um dos maiores erros que a gente comete é não enxergar como Deus nos vê, e isso é um pecado, porque às vezes Deus está te vendo como vitoriosa, como vitorioso, como vencedor, e você está te vendo como um derrotado. E é como alcançar as promessas de Deus? Porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. Promessa vai ser cumprida. Às vezes, meus irmãos, os problemas da nossa vida, nós criamos o problema maior do que ele é. Estava lendo outro dia, e alguém citou um exemplo, e eu achei muito importante. Ele disse: olha, os problemas são como um colchão de dormir. Se você dorme sobre o colchão, você tem uma noite tranquila e dorme a noite toda. Mas se você coloca o colchão sobre você, por cima de você, você vai ter uma noite terrível. É assim na nossa vida. Deus está querendo te colocar como vencedor, mas você está jogando os problemas tudo para cima de você, e dessa forma você tem sempre uma vida derrotada. Mas nesta noite o Espírito de Deus manda te dizer: levanta a sua cabeça, crê, confia tão somente nas promessas de Deus.
Calebe era decidido no agir. Então Calebe fez calar o povo. Autoridade vinda da parte de Deus. Fez calar o povo perante Moisés. Lá tinha Moisés. Mas ele disse: não, eu não vou aceitar esse povo afrontar as promessas de Deus. Certamente ele pensou consigo. Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Meus irmãos, tem hora que eu fico analisando o povo de Israel, mas não tem jeito de não comparar com a nossa sociedade hoje, e com muitos crentes hoje em dia. A gente fica pensando, foi mais fácil libertar o povo da escravidão do Egito, do que colocá-los na terra prometida. Imaginem, vivendo numa escravidão tremenda, Deus com sua mão forte e poderosa vai e os tira dali, e eles não querem entrar na terra prometida. Então Calebe era decidido no agir. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é sobre, nós falamos sobre o caráter. Ele era fiel, corajoso, honesto, tinha um espírito diferente e era decidido no agir. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a fé de Calebe. Aonde estava firmado a fé de Calebe? Em Deus, é claro. Mas a fé de Calebe nessa história estava firmado em uma promessa. Eu sei que Deus tem te feito promessas. Eu sei que Deus tem feito promessa para cada um de vocês aqui nesta noite. E você fala: meu Deus, já tem 3 anos e nada aconteceu. Calebe, 40 anos. Nós vamos ver daqui a pouquinho, foi quando ele alcançou a herança que Deus havia prometido a ele. Tinha 40 anos, mais 45, com 85 ele recebe a promessa de Deus, amém? Esperou confiadamente. A Calebe então firmava-se o quê? Na promessa. Que promessa era essa? Vamos ver Deuteronômio 1, capítulo 1, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8. Veja o que diz Deuteronômio 1, versículo 8. Eis aqui esta terra. Eu a dei diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. Calebe então estava firmando-se no que mesmo? Nessa promessa aqui, de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8. E também lá no versículo 20 repete, vai dizer: então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis aqui o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Certamente o povo de Israel não lia mais a lei de Deus, não observava mais as promessas de Deus. Será que você tem esquecido as promessas de Deus na sua vida? Hoje é noite de você lembrar das promessas de Deus e ser fiel e ter a sua fé firme de que as promessas de Deus não falham. Calebe então firmava-se na promessa. Calebe cria na palavra do Senhor.
Conforme diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o que é que diz lá? Porque andamos por fé e não por vista. Não é assim a nossa fé? Você não precisa ver para crer quanto se diz a respeito das promessas de Deus. Se Ele te prometeu, já veja pela fé a sua vitória. Porque andamos por fé e não por vista. Caleb tinha certeza da vitória. Talvez tem muitas pessoas que não estão certos da sua vitória. E aí como alcançar? Talvez você esteja como a igreja primitiva estava naquele dia que Pedro estava preso. E a igreja se propôs a orar. Mas eu fico vendo que a igreja não acreditava, talvez, em tamanho milagre. Eles estavam orando. Tanto é que quando Pedro é liberto, milagrosamente, chega lá, eles não acreditam. A menina sai no portão, se é de abrir o portão, ela volta e o portão fica fechado e ela vai anunciar, olha, Pedro está ali, eles não acreditaram. Certamente Pedro teve que gritar, olha, abre o portão logo, gente, antes que os guardas ainda venham atrás de mim novamente. Deus já fez um grande milagre, a oração de vocês já foi respondida. Sabe por quê? Porque andamos por fé e não por vista. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos. Tinha certeza da vitória. O que é ter certeza da vitória? Lembra lá aquela mulher do fluxo de sangue? Ela ouviu falar que Jesus estava passando e ela foi no meio da multidão e tocou a orla das vestes de Jesus. E quando ela toca, diz a Bíblia que ela sente o fluxo se estancar instantaneamente. É a Bíblia que vai dizer. E Jesus sentiu que saiu virtude dele e lhe disse, olha, quem me tocou? E os discípulos diziam, olha, mestre, a multidão te toca e a todo instante. Não, eu senti que de mim saiu virtude. Diz a Bíblia que aquela mulher temendo e tremendo, ela chega para Jesus e conta a história, de medo, será que ele vai agora ficar bravo comigo? E Jesus disse, grande é a tua fé, vai e seja curada. Aleluias, isso é andar por fé e não por vista, confiar, crer que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. E outra coisa que eu aprendo nesta lição aqui, meus irmãos, agora vai aí uma exortação para você. Não é possível conquistar as promessas de Deus andando com os murmuradores. Não é possível. Se nós lermos lá o Salmo 1, que é bastante conhecido dos irmãos, sei que vocês podem citá-lo aqui de cor, é? Mas vamos lá para os irmãos entender. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meus irmãos, você não vai conquistar as promessas de Deus andando com murmuradores, porque eles vão te desanimar. Eles vão fazer você desistir das promessas de Deus, mas anda com Josué, anda com quem crê nas promessas de Deus. Se você é um Caleb, anda com Josué. Amém? Interessante, meus irmãos, eu até anotei alguns versículos para a gente ganhar mais tempo. E um ponto que
eu fico vendo aqui na vida de Caleb, é que ele esperou 45 anos pela promessa sem vacilar. 45 anos. E eu volto a perguntar: quantos anos você está esperando a sua promessa? Ele vai dizer: e agora? Eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. É onde ele chega para Josué e vai reivindicar a promessa de Deus na sua vida. Se você tem promessa, se você confia em Deus, vai chegar a hora que a sua promessa vai ser liberada por Deus. Terceiro ponto que eu quero destacar com os irmãos: sua atitude inabalável. Por quê? Porque ele seguia fielmente ao Senhor. Ele podia fraquejar, né, diante de 10 opiniões contrárias. Ele podia vacilar, ele podia fraquejar e pensar: será que nós estamos errados, Josué? Todo mundo está dando notícias aqui diferentes da nossa. Mas ele pôde dizer: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Seguir fielmente ao Senhor. Não recue, não afaste, não abra mão das promessas de Deus na sua vida, não, meu irmão, minha irmã. Creia tão somente nas promessas de Deus. Um outro ponto da atitude inabalável de Caleb, que ele testemunhou da fidelidade de Deus entre os incrédulos. Ele não recuou. Mesmo quando eles diziam: vamos apedrejá-los, ele pôde dizer: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mostrando ao povo de Israel a fidelidade de Deus. Quando alguém tentar te desanimar, você poderá dizer: olha, eu sei em quem tenho crido. É no meu Redentor que vive, como Jó disse um dia, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você pode ignorar, mas eu confio na promessa de Deus na minha vida. Um outro ponto da atitude inabalável: permanecia fiel, apesar de grandes ameaças. Quantas vezes nós somos ameaçados a desistir dos projetos, dos planos, daquilo que Deus tem traçado para nós? E é interessante, irmãos, que sempre que a gente inicia um projeto, que Deus está no negócio, vem os Sambalates, vem os Tobias, vem os 10 espias, vem os desanimadores, e vem o levante também do inimigo. Mas é nessa hora que a nossa fé tem que estar inabalável. É nessa hora que nós precisamos estar firmes. E um outro ponto importante da atitude inabalável: permanecia fiel, apesar das ameaças, nós já falamos aqui. E por último, para finalizar, o seu galardão. E aí, se você lê toda a história do povo de Israel, quando eles chegam em Cádiz Barnea, e aí Deus se ira com a atitude do povo de Israel de ouvir os murmuradores,
os fracos, Deus se ira e vai dizer: para cada dia que os espias estiveram na terra, 1 ano vacilando no deserto, até exterminar de 20 anos para cima. E eu fico vendo, os filhos abaixo de 20 anos andaram por 40 anos sepultando seus pais no deserto. Sabe o que é isso? Pecado de murmuração. Murmurar é pecado. Murmuração é uma oração, sabe de quem? Do diabo. Ele coloca no seu coração que você tem que orar desanimando, murmurando. É uma oração de morte. O povo recebeu o que desejou, a morte no deserto. Para cada dia que eles estiveram espiando a terra, 1 ano perecendo no deserto, sepultando mais de 1 milhão de homens e mulheres sepultados no deserto. Nós vamos ver, Caleb perdeu mais de 75 mil homens, estou falando aqui agora só de homens, da tribo dele. E mais de 600 mil de todas as tribos de Israel, ele vendo, perecendo no deserto. E ele andando para o alvo, alcançar a promessa de Deus. Para alcançar a promessa de Deus, os inimigos vão ficar para trás, mas você vai triunfar rumo à promessa de Deus na sua vida. Aleluias. Então Caleb, ele vai vendo os seus colegas, e aqueles que ele chamava de amigos, ficando para trás. Para cada dia de espionagem da terra, 1 ano sofrendo e sepultando corpos pelo deserto. Mas aí o galardão vem para Caleb. Caleb pôde entrar na terra de Canaã. Caleb obteve Hebrom, que significa comunhão como herança. Quando eles chegam, Josué começa a repartir a terra. Parece que eu fico vendo ali que Caleb foi ficando, né? E Josué foi distribuindo. Caleb, com 85 anos, ele chega para Josué: Josué, você está me vendo aqui? Não está esquecendo de mim não, né, Josué? Volta lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8, versículo 20, Josué, que você vai ver. Deus garantiu para nós dois que nós ia alcançar a terra prometida, me dá a minha herança, e eu quero Hebrom. Hebrom é comunhão. O que eu mais me admiro aqui, e o Fernando ensinou aqui outro dia, e eu não vou nem aprofundar muito, que eu acho que os irmãos aprenderam. E ele disse: olha, um homem com 85 anos, ele reivindica terras de montanhas, e terra que tinha os anaquins. E ele ainda tinha que derrotar, e diz a Bíblia no final que ele vai vencer 33 tribos nesse território, em todas as montanhas. Caleb é vitorioso, com 85 anos, e ele vai dizer, Deus lhe deu uma saudável e longa vida, a ponto dele dizer, e ainda hoje, estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e para entrar. Glória a Deus. Talvez você está pensando que você já está velho ou velha. Tá não, meu irmão, você ainda vai vencer muitos gigantes da vida. Deus tem promessa na sua vida, Ele há de cumprir as promessas na sua vida. E por fim aqui, Caleb teve uma família ricamente abençoada. Era a promessa, Deus falou que ia dar para os filhos, para os pais, para os filhos de Caleb e de Josué. E nós vamos ver aqui,
Josué no capítulo 15, versículo 19, já estamos lá na família de Calebe sendo abençoada. As demais tribos deixou estrangeiros pela terra, mas Calebe foi vencendo um por um. Chegou uma tribo e Calebe pôde dizer: olha, eu vou dar uma chance para alguém aqui. E ele faz uma promessa, vamos ver lá? Josué capítulo 15, versículo 19. E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Sabe o que é isso aqui? Calebe, ele fez lá uma proposta e falou: olha, quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Aí um valente por nome Otiniel falou: eu sou candidato. Era sobrinho de Calebe, foi lá, venceu os estrangeiros, casou com a filha de Calebe, e ela, como já aprendeu do seu pai sobre as bênçãos de Deus, sobre promessa, sobre herança, ela falou para o seu novo marido, para o seu esposo, falou: olha, vai lá no meu pai e fala para ele que nós queremos terras boas, terra que tem águas, e Calebe teve que atender. Sabe o que eu vejo nisso aqui? Essa fé sendo transmitida de pai para filho, o aprendizado passando de promessas que Deus faz e nós precisamos tomar posse. Amém? E eu fico vendo, irmãs, às vezes vocês olham e falam assim: parece que nós somos, não temos a mesma liberdade, não temos às vezes os mesmos direitos na casa do Senhor. Tem sim, vocês têm o mesmo direito na casa do Senhor, e isso é por promessa também na palavra de Deus. Me lembro das filhas de Zelofeade, né? Aquele moço que só teve filhas, e quando foi distribuir as heranças, Moisés estava deixando elas sem herança. Ela chegou para ele e falou assim: olha, meu pai não estava na rebelião, e nós estamos aqui reivindicando a herança. Moisés ficou apertado, e ele chega para Deus, consulta o Senhor: Senhor, e aí? E o Senhor vai dizer: elas têm direito na herança, distribui a herança com elas. E Moisés vai e distribuiu. Ei, irmãs, vocês têm direito nessa mesma herança que Deus nos prometeu a todos nós, indistintamente. Vamos correr e batalhar e perseverar para alcançar a herança de Deus. Então Calebe tornou-se uma bênção em todos os tempos, e hoje nós estamos aqui retratando esse exemplo de um homem fiel, temente a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja, que nós possamos ter isso aqui como exemplo de fé para alcançar as promessas de Deus. Fiquemos de pé e vamos fazer uma oração de agradecimento por mais esse culto de ensino. E daqui a pouquinho estaremos dando os avisos, encerrando o nosso culto. Oremos. Senhor meu Pai, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra que o Senhor concedeu, de trazer a tua noiva, a tua igreja, aqueles que alcançaram, ó Pai, esta ministração. Senhor, acrescenta a nossa fé, de forma que possamos galgar as promessas do Senhor, que possamos crer, que possamos confiar, que se o Senhor prometeu, nós havemos de alcançar as promessas do Senhor, que o tempo do Senhor é o melhor tempo, que nós não desanimamos, que nós fortaleçamos na graça, na coragem, na fidelidade, na obediência às tuas normas, para alcançar as promessas do Senhor. É o que eu peço à tua igreja nesta hora. Amém, Jesus. Amém. Tome o seu assento, meus irmãos, rapidamente.
Meus irmãos, amanhã, quarta-feira,